se utilizou, e o Código prevê de forma textualmente no parágrafo 2º do artigo 525, possibilitou que esse jurisdicionado se utilize do correio, ou seja, do sistema do correio, para o protocolo ou para a interposição do recurso. Se aquele recorrente não tem condições de comparecer à capital, sede do tribunal, local competente para se protocolar o recurso de agravo de instrumento, ele não tem um motivo, ou não tem uma forma, perdão, de comparecer àquela capital para fazê-lo, ele poderá, na sua cidade, não interessa a distância que esteja da capital, protocolar o seu recurso perante a qualquer agência do correio. Ou seja, através de uma postagem com AR, com aviso de recebimento, ele assegura a interposição do recurso no prazo atempado ou previsto pela legislação processual. O que fez o legislador nesse aspecto? Conseguiu, de alguma forma, evitar que a intenção de acelerar o julgamento do recurso de agravo de instrumento, possibilitando o seu protocolo perante o tribunal competente para julgamento, inviabilizasse, às vezes, a via recursal para algum jurisdicionado que longe estivesse daquela cidade sede do tribunal. O que se presencia na prática, na verdade, é uma pouca utilização desse sistema dos correios. Mas o fato é que isso está assegurado ao jurisdicionado e esse jurisdicionado não corre risco, em função de se fixar o local hábil, competente para receber a petição no recurso de agravo de instrumento na capital sede do Tribunal de Justiça, uma forma de evitar ou de impossibilitar o acesso desse jurisdicionado à fase recursal. Então, eu posso me utilizar ou do protocolo no tribunal, competente para julgar o recurso, ou posso optar pela interposição desse recurso através de uma agência do correio, protocolando ou anexando a essa peça uma solicitação de aviso de recebimento, que seria aquela comprovação que o recorrente teria do dia e hora em que apresentou a sua peça recursal. Só para lembrar, e o momento adequado para se lembrar isso, é que esse recurso de agravo de instrumento, ou o mesmo recurso optado pela forma retida de sua interposição, o deverá ser feito num prazo de 10 dias, uma vez publicada a decisão ou intimado à parte em relação ao conteúdo daquela decisão. Protocolado o recurso, o que acontece com esse meu recurso de agravo de instrumento? Ele é distribuído incontinentemente para um relator. Esse relator poderá, dentro da sistemática prevista pelo Código e há pouco tempo reformada, tomar uma série de atitudes. Mas nesse ínterim, entre o momento do protocolo da minha petição recursal e a distribuição dessa petição para um relator, há uma exigência legal, hoje prevista pelo artigo 525 do Código de Processo Civil, de que o agravante, no prazo de 3 dias após o protocolo da petição recursal, ele terá que apresentar uma cópia dessa petição perante o juízo de primeiro grau. Ou seja, eu compareço perante o juízo de primeiro grau, o juízo é aquele que proferiu a decisão objeto do meu recurso de agravo de instrumento, e protocolar uma cópia do recurso, especificamente com um comprovante de protocolo, ou seja, demonstrando para o juiz que dia que foi protocolado aquele recurso, e historiando a ele também quais peças que eu instruí o meu recurso de agravo. Para que isso serve? Para que o juiz possa se utilizar do juízo de retratação, ou seja, ele pode analisar aquele recurso de agravo e voltar atrás, e se ele fizer, deverá comunicar ao tribunal, porque possivelmente acarretará o prejuízo do julgamento daquele recurso em grau de recurso, e poderá também possibilitar o conhecimento das razões recursais da parte contrária, que porventura também não tenha condições de se deslocar até a capital sede do tribunal para conhecer as razões recursais. Ou seja, eu facilito o conhecimento tanto do recurso em relação ao juízo, que proferiu a sentença objeto do recurso, como ao próprio agravado. Há pouco tempo nós não tínhamos uma previsão de uma sanção pelo descumprimento desse artigo. Agora, através de uma previsão específica, se fala que se porventura o agravante não fizer a apresentação da cópia do recurso de agravo de instrumento em primeiro grau, nesse prazo de 3 dias, e provocado pelo agravado, esse recurso não será recebido, ou seja, não será analisado pelo tribunal competente. O que quer dizer em situação mais prática? Se eu não compareci ao juiz de primeiro grau, eu não protocolei uma cópia da peça
do meu recurso, o agravado poderá fazer essa comunicação ao tribunal e, verificado que efetivamente eu não o fiz, e se o fiz fora do prazo de 3 dias, que aquele recurso fica prejudicado. Ou seja, hoje eu tenho uma sanção bastante séria com relação à não observância dessa exigência de comunicação da interposição do recurso em segundo grau perante o juízo de primeiro grau. Isso acontece exatamente entre o momento do protocolo e da recepção do recurso pelo relator. Mas voltando ao que eu falava há pouco, o relator sendo escolhido, ou seja, o relator recebendo essa petição recursal, ele pode tomar uma série de decisões. Ele pode negar liminarmente o segmento desse recurso, com base na previsão contida no artigo 557 do Código de Processo Civil. Ele pode converter esse recurso de agravo de instrumento em retido, entendendo não ser urgente a sua revisão. Ele pode também conceder, atribuir aquele efeito suspensivo que foi solicitado pelo agravante no momento da sua interposição. Poderá requerer informações ao juízo de primeiro grau em relação a qual foi o conteúdo, ou mesmo qual foi a fundamentação ou a conclusão que aquele juiz teve para proferir aquela decisão objeto do recurso. Pode solicitar, além disso, que o agravado apresente suas contrarrazões, caso o queira, e poderá, inclusive, ouvir o Ministério Público, se assim entender e o caso necessitar. Ou seja, ele tem hoje uma linha ou uma regra a ser analisada com relação à recepção do recurso de agravo de instrumento. O primeiro inciso, isso está previsto no artigo 527 do CPC, o primeiro inciso trata especificamente da negativa liminar de segmento do recurso, com base na previsão constante do artigo 557. E eu vou me permitir a voltar ao final para tratar especificamente desse inciso primeiro. Esse inciso primeiro, inclusive, para nós pontuarmos a nossa fala, é o único inciso que autoriza uma possibilidade de reforma, de modificação dessa decisão monocrática do relator do agravo de instrumento. Mas o inciso 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, esses não admitem qualquer tipo de possibilidade de modificação dessa decisão do relator. E lembre-se aqui, os senhores, que nós estamos falando de uma decisão monocrática. No momento em que eu interponho um recurso, eu espero que o tribunal tome uma decisão colegiada. Essa é a essência da revisão da decisão, ou seja, eu saio de uma análise singular, de um juiz só, do entendimento simplesmente de um magistrado, para que no momento que eu solicite a revisão daquela decisão monocrática, essa revisão seja feita por um órgão colegiado. A análise desses 6 incisos previstos no artigo 557 é uma análise monocrática, que quebra a ideia do julgamento colegiado. E somente, repito, somente o inciso 1º, que é, nos casos de negativa liminar de segmento do recurso, que eu poderei, de alguma forma, atacar essa decisão monocrática. Nos outros 5 incisos do 557, essa decisão monocrática só poderá ser revista no momento do julgamento do próprio recurso. Ou seja, o recorrente, se tiver, porventura, a negativa da recepção do efeito suspensivo solicitada no recurso, ele não pode recorrer, por exemplo, para a turma recursal e falando, olha, eu preciso desse efeito suspensivo. Isso só poderá ser revisto, repito, no momento do julgamento do recurso. Mas, voltando aos incisos, o inciso 2º fala na conversão do agravo de instrumento em agravo retido. A meu ver, e é um posicionamento pessoal, esse é o maior absurdo que as últimas reformas do recurso de agravo de instrumento recebeu. Como eu falei logo no começo da minha fala, no momento da opção do meio a se utilizar do recurso de agravo, é o momento em que o jurisdicionado demonstra para o Poder Judiciário qual a necessidade de revisão daquele ato. Ou seja, no momento em que eu opto pela via recursal do agravo, se retida ou de forma instrumental, eu estou demonstrando para o tribunal a necessidade ou a urgência que eu tenho na revisão daquele ato judicial. E somente o jurisdicionado, somente o recorrente, tem condições de sentir se aquele ato judicial lhe é prejudicial ou não. A conversão do agravo de instrumento em agravo retido é uma conversão feita pelo relator do recurso. E ele não sofre os efeitos dessa decisão. Quem sofre os efeitos dessa decisão é o recorrente. E somente ele pode fazer essa opção. Agora, por alguns motivos que não vem ao caso discutir aqui agora, o legislador possibilitou a esse relator
converter o agravo de instrumento que, abre parênteses, o recorrente entendeu ser necessário rever imediatamente para a forma retida, em que ele entende que não há necessidade de ser visto agora. Com a devida vênia, isso é um absurdo, porque quem opta pela via recursal é a parte, e não o relator desse recurso. Contudo, essa possibilidade está prevista no Código de Processo Civil e acredito que, na verdade, isso foi uma forma de tentar minimizar ou diminuir ao máximo a quantidade de recursos de agravo de instrumento que os tribunais têm hoje para julgar.